Hoje, a Rosângela vai falar sobre o arquétipo da deusa Atenas e o que ela traz para o entendimento do empoderamento feminino em tempos atuais. Pronto. Sim, eu considero, Caliel, essa deusa uma das deusas mais importantes do panteão grego, né? Por quê? Porque é uma história muito interessante. Vou começar contando como ela nasceu, né? Ela é filha de Zeus e Metis, que foi a primeira esposa de Zeus. E o que aconteceu? Zeus soube de uma profecia que ele ia ter um filho que ia matá-lo. Então, quando ele soube que a esposa dele estava grávida, ele devorou a esposa, né? E começou a ter uma forte dor de cabeça, uma forte dor de cabeça. E aí ele pediu ajuda ao deus Hefestos, que é o deus da forja, para que fizesse uma fenda com o machado na cabeça dele, para ver se descobria por que ele tinha tanta dor de cabeça. E quando ele faz a fenda, eis que surge de dentro da cabeça dele uma mulher, né? Uma linda mulher, Atena, vestida de elmo na cabeça, armadura, escudo numa mão e uma lança em outra mão. E ela sai dando um grito de guerra, que todo mundo no Olimpo ficou com medo dela, né? E Zeus se encanta por ela. Então, Atena é a deusa preferida de Zeus. Aí vamos fazer uma pausa. Observe esse arquétipo. Uma filha que nasce da cabeça do pai. Olha que interessante. Uma mulher que nasce da razão, da racionalidade. Ela não tem infância, ela não tem ligação com a mãe, nunca viu a mãe, nunca teve vínculo afetivo com a mãe. Então é uma mulher que é extremamente racional, né? Tem dificuldade de lidar com as suas emoções, porque não teve uma relação com o feminino, né? Tem uma questão muito sombria com relação à própria criança, ou seja, a Atena não gosta de crianças, não quer ter filhos, se os tem, delega para alguém o cuidado, e é uma mãe super independente, que não quer, promove a independência dos filhos. Então, a Atena já nasce com tudo isso. Enfim, aí ela vai, é uma preferida do Olimpo, por ser filha de Zeus e já nascer assim, ela é considerada a deusa das cidades, a deusa da guerra, mas que guerra? Atena é a deusa da sabedoria. Então, ela é a deusa das estratégias, dos planejamentos. Quem era o deus da violência na guerra era o Ares, né? Marte. E Atena era a mulher que arquitetava os planos. Tanto que a guerra de Troia, que estava infinita, que ninguém conseguia vencer, ela que deu a ideia para Aquiles construir o tal cavalo de Troia, que foi quando os gregos conquistaram Troia e a guerra se deu por fim, né? Então, Atenas é essa mulher que nunca teve relacionamento, né? Ela é uma deusa virgem, ela tem dificuldade com as emoções, ela é uma mulher carreirista, ou seja, aquela mulher que quer trabalhar, que quer fazer mil coisas, estuda, está sempre entre os homens, sempre de terninho, sempre é advogada, professora, estudante, ela está sempre entre os homens, porque ela é uma filha do patriarcado. Mas tem uma história, Caliel, que para mim é a mais marcante de todas, que deixa bem marcado que Atena é uma mulher que veio dar o seu carimbo, né, para o patriarcado, para as mulheres imitarem o comportamento masculino. O que acontece? Houve um julgamento. Orestes, que era filho de Clitemnestra, que era irmã da Helena de Troia, matou a mãe. E ele foi a julgamento. E haviam três como é que chama? No julgamento, testemunha, não, acusação, defesa, né? Então tinha a acusação e a defesa. E quem ia decidir, né? Quem era o voto que decidiria se Orestes ia ser libertado ou não, era Atena. Atena, em Roma, ela era conhecida como Minerva. Por isso, todo mundo fala do voto de Minerva, que é o voto de Atena. E o que acontece? Como empatou, Atena dá o seu voto, né, liberando Orestes desse
feminicídio, né? Ele matou a própria mãe, né? Então, ficou marcado aí o início de um patriarcado defendido por uma mulher. Então, olha como esse mito, né, vem, né, de forma inconsciente, repercutindo e constelando em algumas mulheres. Porque as mulheres acreditam que para serem respeitadas, para estar inserida no mundo masculino, de estratégia, de trabalho, de negócios, elas precisam reprimir todo esse conteúdo feminino e constelar esse arquétipo do masculino. Nossa, muito legal. A Atena também é muito conhecida como a deusa da guerra, né? Que é aquele arquétipo da mulher que vai para a guerra, que luta pela sobrevivência. Muitas mulheres que têm esse espírito de guerreira, de lutar, de esse poder de resiliência, tem muito desse simbolismo da Atena, não é isso, Rosângela? Sim. Sim, a deusa Atena, ela tem como símbolo também a coragem, aquela mulher que não foge à luta, né? Ela enfrenta, ela vai lá, né? Todos os desafios, ela é aquela mulher que vai à luta, que ela não recua. E ela é tão independente que, às vezes, ela acaba sendo autossuficiente. Aquela mulher que não quer ajuda de ninguém, né? Eu faço tudo, eu resolvo tudo, e acaba se sobrecarregando, né? Isso também é uma sombra, né, da mulher de Atena. A mulher de Atena também, que constela esse arquétipo, ela tem uma criança extremamente ferida, porque ela já nasceu grande, né? Então ela não sabe lidar com as questões da infância. Normalmente ela tem também problemas menstruais, porque ela não quer menstruar, então é aquela que quer cessar o ciclo menstrual, porque não quer lidar com esses hormônios, ela tem que estar sempre pronta para o trabalho, entende? Então essa mulher moderna que está totalmente investida do patriarcado. Muito bom. Tem muita mulher em tempos modernos que são Atenas aí na sociedade. Pelo que você falou aí, tem muita mulher moderna hoje vivendo essa energia de Atena, não é? Sim, Caliel, como eu gosto de dizer, né, sempre, não é negativo esse arquétipo. Ele só fica negativo quando exagerado, quando polarizado. A gente tem outros arquétipos femininos que a gente pode constelar. Agora, quando a gente polariza num só arquétipo, aí isso começa a trazer realmente problemas para a psique. Isso vira o que a gente chama de neuroses, né? Então, é bem importante saber que eu posso constelar a Atena, ela me ajuda, porque se eu tiver que enfrentar alguma coisa, se eu tiver que enfrentar, né, uma situação difícil, um grande desafio, eu posso constelar essa mulher corajosa que vai lá, que enfrenta o masculino, que sabe como usar uma espada, mas ela fica embainhada, né? Eu uso quando preciso ir à luta, entende? Eu não vou sair por aí de espada na mão o tempo inteiro. E isso que é o lado negativo e sombrio da mulher Atena, que está sempre brigando, que está sempre desafiando, que está sempre entrando em guerra. Muito bem, obrigado, Rosângela. Algo mais sobre o arquétipo de Atena? Só uma curiosidade, né? Diga, que lá, sou curioso. A cidade de Atena, né? Tem o nome dela, ela é a patrona da cidade, né? Porque ela entrou em disputa com o deus Poseidon, que era o deus do mar, para saber quem ia ser o patrono da cidade. E ela venceu a disputa, porque o Poseidon ofereceu uma fonte de água salgada e fez-se um mar em torno de Atenas, né? E ela ofereceu uma oliveira, né? E uma oliveira que virou o símbolo da cidade de Atena, que trouxe, além do uso da madeira, né, a azeitona, que fez o azeite, que é o elixir, né, dos gregos, né? Enfim, o azeite grego, enfim, é a fonte de renda, assim como a madeira. E até hoje lá, né, no Partenon, que é o nome, né, do templo que foi construído em homenagem a Atena, tem lá a oliveira ao lado do buraco que Poseidon fez com seu como é que chama? Tridente, né? E que abriu um buraco, né? Então existe isso lá no Partenon. Tem uma parte em que tem o buraco, né? E ao lado tem a oliveira. E ela que, com a sua singela oliveira, que foi adorada pelos deuses. Então tem templo de Atenas em vários lugares na Grécia, inclusive no oráculo de Delfos também. Né, o templo de Atena Pronaia, que é a primeira. Antes de passar pelo oráculo de Delfos, tinha que passar pelo templo de Atena para fazer uma limpeza para poder se consultar com o oráculo.
Muito bom. Rosângela, obrigado. Próxima semana, quem é o próximo? Quem é a... Ártemis. 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 Quem quiser saber mais sobre o trabalho da Rosângela, como encontrar ela nas redes sociais? O meu Instagram é @ser.ateliê de cura.